Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em todas as nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança, a sua expectativa em algo tremendo que Deus tem para a sua vida, que há de te aproximar de Deus através da oração. Por falar em oração, este é o grande propósito em orações, com o tema oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, nesta noite, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. E a palavra diz: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus enviou para nós nesta noite. A verdadeira fé sempre tem suas raízes no passado. O que se relaciona com o futuro é esperança e não fé, embora ambas estejam intimamente ligadas. Nestas palavras, Jesus lhe assegura que, se crê que já recebeu aquilo que pediu nele, então assim será. Fé é crer que você já recebeu. Esta fé não diz Deus é capaz, Deus pode, Deus fará ou Deus deve fazer. Ela afirma Deus fez. Vive-se a vida cristã de forma progressiva, uma vez que ela teve início pela fé. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu trago 4 reflexões sobre o texto-chave. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, recebe, e tê-las-ei. Eu sempre ressalto esta informação aqui para vocês que estão conectados conosco ao reino de Deus, que eu trago sempre mais de uma versão da Bíblia para melhor que seja a compreensão. Vamos lá. A primeira reflexão é sobre uma ilustração. Vamos lá. E depois que li essa palavra, me perguntei o que eu iria pedir a Deus, porque naquele momento me dera conta que eu posso pedir tudo. E daí eu fui trabalhar me questionando isso, e lá Deus me mostrou pelo que eu devo pedir, e até mesmo a forma como deve ser agora as minhas orações. Então, quando me lembrei dessa palavra naquele momento, que me desesperei, que me veio aquele sentimento de medo por perder aquela chance, e até então nunca havia tido, essa palavra retornou ao meu entendimento, e aí o Espírito Santo ministrou aquela palavra em minha vida. No momento ainda me sinto inseguro na empresa, talvez porque ainda falta muito para eu aprender, mas tenha certeza que depende mais de mim do que deles. Não apenas em relação a aprender sobre o sistema de rastreamento, mas de pedir com fé ao Pai e crer que será feito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, da mesma forma como Jesus falou e creu no que disse, vamos pedir com mais fé. Vamos pedir ao Pai e acreditar mesmo que Ele vai nos atender. Eu, a partir de hoje, começo a pedir ao Pai que, se for a vontade dEle, que Ele me honre lá dentro e que venha sobre mim da forma mais fácil todo o entendimento sobre tudo que eu devo aprender para permanecer e crescer lá dentro, e levando sempre o título de cristão, salvo e convertido e muito mais abençoado.
receba você também essa palavra de fé que vem da parte de Deus. Glórias a Deus, amém. Graças a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Olha, meu irmão, este primeiro caso é um caso verídico sobre, no ponto de vista, preste atenção, no ponto de vista das dificuldades dentro de um trabalho, do dia a dia, que eu creio que muitos estão passando neste atual momento do tempo da adversidade. Nesta segunda reflexão, eu falo sobre a oração da fé. Esse texto retrata claramente o que é a oração da fé. Essa é o tipo de oração que devemos aprender a fazer, pois ela visa a obtenção de resultados. Em Hebreus 11, versículo 1, nos dá a maior e mais precisa definição do que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, significa uma convicção firme, inabalável, de que aquilo que pedimos a Deus, nós vamos receber. Mesmo que não possamos ver o objetivo do nosso desejo, mas já podemos contemplá-lo pela fé. O primeiro passo que temos que dar para nos exercitar na oração da fé é ter um objeto definido. Devemos orar por pedidos específicos. Muitas vezes fazemos pedidos assim: Senhor, abençoa todos os crentes em geral, os órfãos e viúvas, os presos. Este não é um pedido específico para que exercitemos a oração da fé. Temos que começar a pedir coisas que sejam adequadas para nós. A oração não é um passe de mágica, e sim algo que podemos aprender a cada dia que a exercitamos. Poderemos desenvolver a tal ponto a nossa vida de oração que a cada dia obteremos mais respostas atendidas. Comecemos a orar, pois, por pedidos específicos, objetivos definidos, coisas, pessoas e situações que façam parte do nosso dia a dia. Entretanto, uma coisa é importante frisar: o pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lance o seu pedido diante de Deus e tenha fé no que está pedindo, pois, se duvidar, não irá alcançar nada. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, lemos: Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quando sentir em seu coração que a oração já foi respondida, então não peça mais. Apenas passe a agradecer a resposta, mesmo que ela ainda não tenha se concretizado. Esta é a oração da fé. Que a cada dia possamos nos exercitar na oração da fé e então veremos com alegria as respostas das nossas orações. Deus está pronto a atender às nossas petições, mas Ele examina nossos corações e sabe se está havendo fé ou incredulidade. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Uau! A oração da fé. Nesta terceira reflexão, eu trago: recebeu? O que seria da vida cristã se o Senhor não tivesse nos dado o mandamento da oração? Não conseguiríamos ir muito longe. A oração é algo fundamental na vida cristã. Ela nos aproxima de Deus, nos ajuda a aguçar nossos sentidos espirituais, nos fortalece espiritualmente, nos proporciona comunhão íntima com Deus, nos dá poder para vencer o inimigo. Isso não diz tudo, mas já dá uma demonstração da importância da oração. É através da oração que mostramos ao Senhor o tamanho da nossa fé.
Jesus nos ensina algo revolucionário através da experiência da figueira que se secou. Devemos orar crendo que já o recebemos. Você tem orado assim? Talvez você pergunte por que preciso crer em algo que ainda não recebi. Jesus nos ensina que devemos orar na certeza que o Pai está nos ouvindo. A Bíblia diz que Ele conhece todas as nossas necessidades e nossas limitações. O ato de orar é, sobretudo, um ato de entrega e descanso nos cuidados de Deus. Devemos crer que o Senhor sempre responde da melhor forma nossas orações. E isso sim é crer. Meu irmão, minha irmã, é assim que você está orando? Isso. Mergulhe dentro do seu ser e veja se está de acordo com a vontade de Deus. E a última reflexão deste 15º dia do propósito em orações, oração. Fé e oração. Deus é o nosso Pai e quer nos dar o melhor. Então, quando estamos orando, não devemos duvidar nunca de que Deus é capaz e Ele pode fazer qualquer coisa que pedimos em oração. Muitas vezes oramos e não somos atendidos na hora por causa da soberania de Deus. Só Ele é capaz de determinar qual o tempo certo em que vamos estar preparados para receber tal coisa que pedimos. Então sempre devemos orar e pedir, sabendo que Deus é poderoso e capaz de fazer muito mais do que pensamos. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Está sentindo a presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Este é um momento importante da oração. É um momento de pensamento e da entrega total ao Senhor. Primeiro, precisamos analisar uma questão interessante e importante. Nem sempre a palavra tudo significa 100%. Precisamos sempre analisar a palavra dentro do seu contexto. Por exemplo, imagine um professor que durante todo o dia passou diversas matérias aos seus alunos. Ao final da aula, ele chama a atenção da classe e pergunta a eles: vocês estudaram tudo? Evidentemente que esse professor não está querendo perguntar aos seus alunos se eles estudaram tudo que pode ser estudado no mundo. Ele está se referindo a toda a matéria que ele passou. Esse é o sentido de tudo na pergunta deste professor. Da mesma forma, Jesus não aplica a palavra tudo em Marcos capítulo 11, versículo 24, para ensinar que tudo que uma pessoa quiser pedir a Deus, se pedir com fé, irá receber. Esse tudo está relacionado a pedidos coerentes com a palavra e a vontade de Deus. Esses, Deus concede. Segundo, dito isto, creio que agora possamos refletir sobre alguma coisa que Deus não nos dará mesmo se pedirmos com fé. Ponto número 1. Deus não nos dará aquilo que nos fará mal. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Logo, se pedirmos algo que nos fará mal, que nos afastará do caminho do Senhor, Deus negará, mesmo que pedirmos com fé. Segundo ponto, Deus não nos dará aquilo que vai contra a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus, ao chegar próximo do momento da sua morte, orou ao Senhor e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, versículo 36. Não temos como dizer que Jesus pediu sem fé, não é verdade? O que Jesus fez foi observar que um pedido a Deus, mesmo que feito com fé, deverá estar debaixo da vontade soberana do Pai para ser realizado. Sabemos que a vontade de Deus era que o Filho fosse sacrificado pelos nossos pecados. Logo, Jesus teria de passar por aquilo. Ponto número 3. Deus não nos dará aquilo que não o glorificará. A Bíblia diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Romanos 11, versículo 36. Se um pedido nosso a Deus não trouxer glória a Deus, Ele com certeza nos negará. Ponto número 4. Deus não nos dará aquilo que esteja fora do tempo dele. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Um pedido a Deus feito com fé e que esteja fora do tempo determinado por Deus não será realizado naquele momento. Às vezes Deus nos retorna espere que ainda não é a hora. Ponto número 5 e último. Deus não nos dará aquilo que pedimos para esbanjar em nossos prazeres pecaminosos. A palavra diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Alguns pedidos que fazemos têm como base nossa carnalidade e pecaminosidade. Deus nos livra desses pedidos, não permitindo que aconteçam em nossa vida para o nosso bem. Terceiro e último. Assim concluímos que a leitura cuidadosa do texto nos mostra claramente que, à luz do contexto, Jesus não está dizendo que tudo 100% do que pedirmos com fé seria atendido por Deus. Dizer isso seria uma interpretação isolada e equivocada da fala de Cristo e que também iria contra vários outros textos bíblicos. Amém? Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Pai querido, como é bom saber que o Senhor pode todas as coisas e que sua mão está estendida a nosso favor, pronto para nos guardar de todo mal e fazer com que nossa vida seja cheia de graça e abundante. Perdoa-nos às vezes que nos esquecemos do seu poder e duvidamos em nosso coração e nas orações deixamos de pedir aquilo que gostaríamos. Ajuda-nos a orar com a oração sincero sem duvidar, mas crendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Toda honra e toda glória seja dada ao seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.